जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता Hare Krishna. Então agora, ainda no módulo 5, vamos para o próximo subtema do nosso curso de introdução e formação em Bhakti Yoga. O próximo tema é a palavra karma, que é muito comum aqui no meio até artístico, no meio entre os comunicadores, né? A gente vê sempre no Ocidente o uso da palavra karma, mas muitas vezes de uma forma pejorativa. A palavra karma literalmente pode significar justiça infalível, assim como temos as leis dos homens, que muitas vezes falha, muitas vezes a lei é aplicada por juízes de uma forma tendenciosa e não satisfaz, né? Deixa as pessoas incrédulas. Porém, a lei do karma, ela é infalível, tá? A lei do karma, ela atua de uma forma grosseira e sutil. Existem muitos tipos de karma segundo os textos védicos. Basicamente, existem dois tipos de karma, prarabdha karma e aprarabdha karma. O karma, ou seja, as ações que geraram frutos maduros e estamos sofrendo ou desfrutando desse karma aqui, nesta vida. Então, o que executamos em vidas passadas, o fruto disso é refletido aqui no nosso dia a dia e que, por sua vez, vai gerar ações que estão gerando novas reações. Então, o conceito de karma, vou também falar de akarma e vikarma, são muito bem explicados no Ishopanishad, no texto 2. Karma significa atividade. Todas as atividades do mundo material produzem alguma reação. Então, karma significa atividade fruitiva, tudo que tem fruto. O karma que não frutificou ainda executa uma ação. Pessoas que acreditam que a vida é só aqui, que a vida se resume, né, nesse contexto de tempo de 50, 80 ou 100 anos de idade, um pouquinho mais às vezes em alguns casos, elas se tornam inconsequentes porque pensam, eu vou fazer tudo o que quero aqui, não importa o conceito de moral ou ética, porque a vida é só aqui, né? Não existe a reencarnação, então eu posso fazer o que eu quero, a minha vida é minha, e é livre porque eu controlo a minha vida. Não importa o que eu faça ou as consequências que as minhas ações gerem, porque a vida é só aqui. Só que isso é refutado, tá, nessa temática do karma, porque o nosso mestre ele explica de uma forma muito assim, Prabhupada ele fala de uma forma assim muito dura, né? Ele fala, se eu estou agindo como um cachorro, então eu estou criando um corpo, né? Um corpo de cachorro. Se eu como um porco, por exemplo, não tem discriminação, ele não sabe definir se esse alimento é bom ou ruim. Você pode colocar uma comida em decomposição ou uma comida fresquinha para um porco que ele vai comer com o mesmo apetite, ele não vai agradecer pela qualidade do alimento. Então, naturalmente, uma pessoa que não sabe discernir o que come, ela está com um comportamento similar a de um porco. Agindo piedosamente, escolhendo o nosso tipo de comportamento, você vai criar um corpo adequado, né? Como, por exemplo, um corpo de semideus. Isso vai te levar para um plano superior. Você pode até nascer como um deus, né, de uns planetas superiores. Mas se você escolhe atitudes semelhantes a atitudes de animais, você pode receber um corpo de animal ou até num mundo inferior, um corpo inferior ao corpo terrestre de um planeta Terra, por exemplo. Então, na Bhagavad Gita, Krishna é muito enfático ao usar o termo karmajam. Karmajam significa que sempre que você agir, haverá alguma reação. Se você agir bem, haverá uma reação boa. Se você faz coisas ruins, haverá reação ruim. Mas a reação boa ou ruim, em última instância, em um sentido mais elevado, né, é sofrimento. Então nós já explicamos, por exemplo, suponhamos que uma boa ação eu ganhe um bom nascimento.
É como num cartão de crédito, a gente sempre brinca falando sobre um cartão do Credit Karma, tá? Credit Karma é um cartão cósmico em que você acumula bom crédito ali piedoso, que vai fazer com que você suba para planos superiores. E o que você fica fazendo ali num plano superior, no mundo celestial? Você fica gastando o seu crédito de bom karma. E quando esse crédito está quase acabando, você tem de descer, nascer novamente nos planetas terrestres para acumular mais karma piedoso. Então, karma bom e karma ruim, em última instância, é ruim, porque o karma bom vai dar bom nascimento, riqueza, boas características corpóreas, boa educação, e todas essas coisas não vai te livrar das dores que podem se resumir em nascimento, doença, velhice e morte. Então, o objetivo do movimento para a consciência de Krishna é livrar a pessoa do bom e do mau karma, ok? Tem um outro termo que a gente pode explorar dentro dessa temática, que é vikarma. Enquanto karma quer dizer ação, vikarma quer dizer ação kármica realizada sem levar em conta os preceitos ou as leis das escrituras. Então, as atividades regulamentadas nos Vedas são manifestadas diretamente por Krishna, pela Suprema Personalidade de Deus. Consequentemente, a transcendência que tudo permeia está eternamente situada em atos de sacrifício. Vikarma quer dizer uma pessoa inconsequente que não sacraliza suas atividades, não espiritualiza suas atividades para a libertação do karma. Então, a ação kármica que se desvia dos princípios reguladores dos Vedas se chama vikarma. O vikarma é desempenhado pela entidade viva, iludida simplesmente para a gratificação dos sentidos. E, portanto, tais atividades é sinônimo de muitos obstáculos no caminho da autorrealização. E outro termo é akarma. Então, falamos de karma, vikarma e akarma, que significa inação. Então, se a minha ação, se o meu karma gera vikarma, então a solução é akarma, inação, parar de agir. No Bhagavad Gita, Krishna fala que inação verdadeira é ação em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Então, essa é uma ação que está na plataforma transcendente, por isso não produz reação kármica no mundo material. Então, como alguém se liberta dos resultados auspiciosos, bons ou inauspiciosos, maus, seja reação boa ou má reação, as duas aprisionam. Então, o devoto ele não pode criar reações materiais. Reações às atividades pecaminosas ou impiedosas são como sementes, irão frutificar. Lembra que eu falei prarabdha e aprarabdha karma? Então, a ação em consciência de Krishna liberta a pessoa de todas as reações de atividades kármicas anteriores. Um homem que é engajado no serviço em Bhakti Yoga, ele livra-se de reações boas e ruins, mesmo nessa vida. Então a pessoa tem que se esforçar pelo yoga, que é a arte de todo o trabalho. Por isso o termo que também podemos explorar aqui, Karma Yoga. O que é Karma Yoga? É aquela ação em yoga. Yoga quer dizer, literalmente, a conexão com o divino. A pessoa, ela trabalha, está agindo nesse mundo, mas ela conhece a arte de se conectar com o divino. Um exemplo corriqueiro, qual que seria a arte de comer relacionado com yoga? Então, quando você tem de comer, você está comendo, você tem de matar para comer, é um ato de violência comer, mesmo que você seja vegetariano, você está matando os vegetais, alguns vegetais morrem. Existe um culto, uma religião muito famosa na Índia, jainista, porque eles primam pelo fator da ahimsa, não violência. E como um Bhakti Yogi, ele pode estar livre do karma de matar a entidade viva quando estiver comendo, por exemplo. Então, a fórmula simples é você recolher os alimentos apropriados, naturais, mais pacíficos possíveis, e antes de comer,
ou mesmo durante o ato do cozimento de um grão, por exemplo, um grão de arroz, um grão de feijão, quando você coloca ele no fogo, aquece ele misturado com fogo e água, você está matando aquele grão que tem vida. E para se livrar dessa reação, você consagra o alimento. Mesmo durante o cozimento, você está ofertando mentalmente aquele alimento para o Senhor Krishna. Então esse é um simples exemplo, que é um exemplo corriqueiro, pelo menos 2, 3 vezes no dia, alguém tem de cozinhar para nós comermos. Então, quando alguém que está cozinhando oferta aquele alimento para Deus, consagrando aquele alimento com mantras e orações, tirando ali alguns minutinhos antes de comer, e não só agradecendo, mas também ofertando aquele alimento para Deus, Krishna, apesar de ele não precisar comer, por sua misericórdia e motivada por sua bênção, por querer nos livrar desse karma de estar matando e consumindo alimentos impróprios, ele vai livrar-nos do karma, purificando o alimento e nos entrega a prasada, a sua misericórdia, o alimento consagrado. Então isso é Karma Yoga, e Karma Yoga ele evolui para Bhakti Yoga. Prabhupada fala que Karma Yoga no final vai culminar em Bhakti. Karma Yoga é simplesmente o desejo de não se afetar com a lei do karma, de não se complicar na hora da morte com o seu karma que você veio carregando. E quando você começa a aprender a ofertar aquele alimento, não só com o desejo de se livrar do karma, mas também você compreende a necessidade de oferecer aquele alimento com amor e devoção, aquela Karma Yoga se transforma em Bhakti. Ok? É basicamente isso, e vamos agora para o próximo tema, que é a morte. Hare Krishna. Jai Radhe, Jai Krishna.